tertúlia. Boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui a tradução parapsíquica dentro da parapercepciologia, que é a interpretação hermenêutica, análise e até a exegese quanto ao conteúdo do parafenômeno vivenciado pela consciência paraperceptiva, lúcida, cosmoética, interassistencial e tarística, quer dizer, da tarefa do esclarecimento. O translado das autovivências parapsíquicas, o desenvolvimento do autoparapsiquismo, o sensitivo na condição de tradutor parafenomenológico, a mensagem conteudística dos parafenômenos, o nível da intermissividade pessoal, o nível autoparapsíquico, a sutileza dos parafenômenos, a autovivência do estado vibracional profilático, a psicofonia, a psicografia, a pangrafia, a clarividência, a projetabilidade lúcida, a concretude extrafísica, a exposição dos parafatos, os extrapolacionismos parapsíquicos, a projeciologia, a projeciocrítica, a projeciografia, o alto desempenho evolutivo, o dinamismo evolutivo, o rendimento evolutivo. Tudo isso entra dentro da tradução parapsíquica que nós estamos chamando aqui. No fim, nós falamos, o nível da tradução parapsíquica pessoal começa a partir do acervo cognitivo mnemônico da consciência lúcida a respeito da comunex de origem da autoparaprocedência pré-ressomática. Quer dizer, o começo de tudo é a pessoa que lembra onde é que ela esteve antes de renascer. Você já pesquisou a qualidade da própria tradução parapsíquica? Em tal universo, você é calouro, caloura, veterano ou veterana? Agora, ó, esse é o verbete 1118, 4 páginas, 44 logias ou sessões e 7 máximos. Eu não sei se bateu. Ah, é? Meu deu 44. Agora, eu quero dizer para vocês que a politicologia e a filiologia está fácil de aumentar. Você também achou 44? É. Então, 2-1, nós estamos ganhando, olha bem isso aí. Agora, aqui pergunta, gostaria de saber se além da repetição, existe alguma outra forma de qualificar a leitura das informações vindas do extrafísico? Sim, a primeira coisa é o seguinte, a repetição de você revivenciar aquilo é importante. Agora, a outra repetição é você anotar para fazer comparações. E outra coisa, é conversar. Participar de curso, olhar, por exemplo, os processos todas das dinâmicas parapsíquicas, ir aos laboratórios, tudo isso aí ajuda a pessoa a ter mais informações do extrafísico. Agora, ó, a mais séria, mais prática, objetiva, mais prolongada, que funciona mais depressa, é a TENEPS. É esquisito, né, a gente falar em parapsiquismo falando em TENEPS, né? Mas é a TENEPS. Porque ela é todo dia, acaba a pessoa se desenvolvendo mais depressa. De modo que não podemos esquecer da TENEPS. At last, but not least. At least. Quer dizer, é a última, mas não é a menor, tá certo? Qual ambiente é mais pesado? Bloco de carnaval no Rio ou cassino de Vegas? Depende. O carnaval do Rio depende de onde você está. E o cassino de Las Vegas, lá de Vegas, depende o que você está fazendo, aonde você está, com quem você está, o que você faz. Em Vegas, é muito importante saber quais são os movimentos da pessoa. Isso é muito importante. Então, às vezes, em Vegas pode ser pior do que no carnaval no Rio. Parece que vem uma nuvem de desequilíbrio junto com os blocos quando passam por aqui. Acontece isso mesmo? Pode explicar? Sim. Por exemplo, lá em Ipanema, eu vi quando foi criada a banda de Ipanema. Eu mesmo andei na banda de Ipanema no início para ver como é que seria. Logo que começou. Depois começou a vir a sujeirada e outras coisas mais, as infiltrações. Toda vez que passava, piorava o negócio. Aumentou demais. Os colaboradores, participantes, o número aumentou muito. Mas ela piorou tudo. Eu estou dando o exemplo da banda de Ipanema. Agora,
A partir de qual nível do conscienciograma a pessoa que já se encapsularia e passaria bem nesses lugares? Projetor luz já pode conseguir? Não. Pergunta para a pessoa se ela se encapsula. Esquece isso. O negócio é ver. Ela encapsula ou não. Eu, por exemplo, eu fui nisso tudo, nunca tive um problema. Nada. Nunca me deu problema nenhum desse jeito. Nada. E olha, eu estudei o carnaval por tudo quanto é lado. Desde aqueles blocos, até esse bloco do Eu Sozinho, como eu falei lá para vocês, a Estudantina, a Praça Tiradentes, com tudo que havia, porque eu levava os americanos, eles queriam saber de tudo. Tinha alguns que estavam fazendo até reportagem, então a gente sabia de tudo. Fizemos filmagem, uma opção de coisa. De modo que eu vi muita coisa. Agora, onde eu aprendi mais foi no clube maior lá da Lagoa, sabe? É o Monte Líbano. Por quê? Devido ao processo do desfile de fantasia. Lá, às vezes, é que mandava na questão das fantasias. Então, você via todos esses grandões e as grandonas de fantasia, cada um com as suas coisas. E as loucuras todas que havia, né? Cada fantasia que eu vou te contar. Algumas baratrosféricas, esquisito. Agora, outra coisa. Lá no Monte Líbano, haviam vários bailes. Havia uns que era prostituição pura na ocasião. Tinha um que tinha um nome, tinha uma firma, que eu não posso estar falando aqui, que o dia que tinha aquele baile da firma, era só prostituição. Os rapazes, o povo tudo ia lá. Eu fui lá para ver a situação, eu vi isso tudo de perto. A situação era precária. Tinha um nome específico, baile tal, da firma. É terrível aqui, mas não era da firma, é um nome que acabou ficando na tradição. Então o ambiente era muito pesado. Agora, de modo geral, tem às vezes ambiente que você ia que era totalmente tranquilo, sem nada, com as músicas do ano, aquela coisa toda, não tinha nada. Isso depende, né? Mas é exceção. A maioria tem muita gente que bebe, tóxico, brigam, vai e volta, começa a falar muito alto, dá alteração, cada bebedeira, aquilo cria problema. Agora, tem lugar que é mais assim, educado. Por exemplo, Copacabana Park, geralmente é tudo arrumado. Pelo menos na minha época, quando eu ia lá, para levar os americanos. Pergunta, de acordo com um artigo publicado no Economist, a primeira vez na história, mais da metade da população mundial pode ser chamada de classe média. Isso está saindo nos jornais de todo lado. Em 1990, cerca de 1/3 da população mundial se encontrava na classe média. Desde então, somente na China, a classe média passou de 15% para 62% da população. Só isso aí já aumentou tudo, né? Lá tem 1,3 bilhão de pessoas. Os países em desenvolvimento seriam responsáveis por grande parte desse fenômeno. Você acredita que daqui para frente a tendência do planeta é melhorar? As reurbanizações estariam contribuindo para esse movimento? Eu acho que as reurbanizações vieram para dar um jeito. Agora, que isso vai melhorar de uma hora para outra é difícil da gente asseverar, né, afirmar, né? Tem que ver o que vai dar. Toda renovação precisa de ver se ela vai ser exitosa ou se vai fracassar. Isso varia. Então é difícil da gente saber. Agora, que vai haver renovação, inevitavelmente, isso vai acontecer, sim, não há dúvida. Uma outra coisa. Eu queria dizer, a Tânia não chegou não, né? O que ela viu ontem é o seguinte, foi um erro de digitação. Em vez de autoparapsiquismo, lá no original é antiparapsiquismo. Então foram 2 letras que estavam erradas, o resto está tudo certo. É antiparapsiquismo. Agora, uma outra coisa que eu quero falar com vocês que é interessante. No livro aqui do argentino, sobre Vilcabamba, ele encontrou com a dona Carol, a doutora Carol, que ela naquela ocasião que ele foi lá, ela era a coordenadora da associação da gente maior lá. E gente maior, que é o nome que eles arranjaram lá para as pessoas, os veteranos de Vilcabamba, os gerontes. Agora, ela
é também a presidente, naquela ocasião, do Instituto para a Cooperação Espacial. Esse instituto é para acabar com as armas fora do planeta. Porque ela estudou, ela conheceu Werner von Braun, aquele das V2, e, sabe, dos astronautas. Ela trabalhou nisso. Então, ela veio dos Estados Unidos, estava em Vilcabamba, comprou uma casa, começou a trabalhar lá. Agora, o melhor dessa história, ô Djalma, isso aí, ó, que mexe aí na sua área. Isso aqui eu já sabia, mas agora, o negócio agora está claro, eles estão falando bem claro, e a dona era crente disso. O problema todo é o seguinte, o processo todo é que o Congresso dos Estados Unidos, com as coisas todas lá, eles estudaram desde a década de 70, se terminasse a Guerra Fria, que eles teriam que fazer uma guerra espacial. Agora, para alimentar a guerra espacial, a primeira coisa era a Guerra Fria. Acabou o argumento da Guerra Fria para manter as armas no espaço. Eles então arranjariam os países problemáticos. Só aqueles que o Bush falou, que são do mal, etc. Tal. Agora, outra coisa, o Bush também pegou, é a ameaça terrorista, é a terceira que está falando. Agora, tem a quarta, que eles estão começando a falar agora, dos asteroides que vão bater na Terra. Agora, a última, que é a mais brava, são os alienígenas. Quer dizer, eles admitirem que tem a ufologia e que precisa de fazer alguma coisa devido aos pratos voadores. Você está entendendo? Então, veja, ela está falando aqui também que o von Braun já tinha falado sobre os campos magnéticos da Terra, que a astronave pode seguir isso. Eu já falo há muito tempo que o processo não é só campo magnético, não. É o problema da energia, mas da gravitação. Então, é usar a gravitação para eles funcionarem. Isso é uma das hipóteses que eu sempre falei, desde 1947, 48, 50. Essa é aquela ideia básica. Agora, aqui, ó, estão falando mais no campo magnético da Terra. Agora, que estavam esperando, e ela lá também fez um lugar, porque qualquer coisa poderia aparecer os maiores. Os maiores seriam os alienígenas, se aparecesse por aqui. Então, ela foi para Vilcabamba para preservar o ambiente, para ver essas coisas todas. Agora, tudo é o delírio belicista. Ele mesmo está falando isso aqui. O delírio belicista, essas coisas que eu falei lá também no meu livro, lá, o Homo Sapiens Pacífico. Todo esse processo, vocês lembram que tinha uma guerra no espaço, né? Star Wars, aquele negócio todo. É justamente isso. Agora, eles aí fizeram uma organização para acabar com isso, para mostrar a realidade que não deve ter arma fora da Terra. A Terra já tem arma demais, ainda vão fazer fora. Agora, isso parece cair um pouco, mas, segundo o que está falando aqui, deve ter coisa ainda atrás, né, que ainda não foi resolvido claramente. Agora, o que é engraçado é isso. 5 coisas que eles arranjaram como pretexto para ter as armas fora da Terra. A última, os alienígenas. Essa é boa, né? Se precisar. E outra coisa, ele aí está falando mesmo que ela disse lá, que qualquer coisa joga a imprensa que eles são as pessoas mais fáceis de ser manipuladas. E é mesmo. Falou da imprensa, eles querem vender, eles colocam tudo que aparece, né? Daí eles não falaram, o lixo espacial está aumentando cada vez mais. O lixo é agora, né? Que eles estão vendo mais, está aumentando mais. Houve um satélite que um encontrou com outro satélite, que foi destruído esses dias aí também. Satélite. Isso aí é outra coisa, o lixo espacial. Já tem gente muito preocupada com isso, né? Agora, essa semana estão falando muito nisso, todo lado aí. Agora, o que é engraçado é que o Gevaer, que é aquele nosso amigo que cuida lá da revista da ufologia, ele não falou nada desse homem aí, precisava de falar isso com ele. Eu já ajudei esses nossos amigos, participava com certas coisas com eles, eu sei como é que é. Ele ainda publica, é a maior revista que tem sobre ufologia na Terra, é essa do Gevaer no Brasil. Esses dias ele trouxe que tem um médico que está fazendo implante, estudando os implantes que os extraterrestres fizeram nas pessoas. Tem médico com isso, diz que tem documento, diz que tem tudo. E eu não sei de nada disso, eu custa admitir. Tem o nosso amigo aí que está estudando essas coisas, eu falei para ele assim, ó,
3% desse negócio de ufologia deve ser verdade. 97% é fantasia. Mas pelo que eu li, o governo dos Estados Unidos, a antiga União Soviética, já tinham prova que havia ufologia. Está falando isso tudo aí. Mas por que Todos esses que estão combatendo lá o negócio dos Estados Unidos falando isso. Mas veja, eu não vi nada. Uma outra coisa. Em 1960, na década de 60, eu trabalhei com a turma da NASA. Eu tentei tudo para ver se via com eles, em Bethesda, em Maryland, em Silver Spring. Não vi nada. Na ocasião tinha, no meio deles, gente que admitia os UFOs, e tinha outros que não admitiam. E eram todos cientistas da NASA. Eu tomava uísque com eles lá, participava das coisas para ver, porque tinha que ver, fazer o social. Eu tenho a impressão que eles escondem por algum motivo, eu não sei porque. Os governos parece que tinham acesso a isso. Pois é. Agora, é igualzinho também. Lá no ITA, tinha gente que admitia os discos voadores lá, quando eu dei aula lá, que levava lá as coisas do Instituto. Tinha outros não, mas tinha uns que admitem. Tem muita gente que admite. Quem já andou demais de avião, quem já voou muito, acaba admitindo o processo extrafísico. E outra coisa, uma pessoa que voou demais acaba vendo mesmo objeto não identificado. Se não é identificado, há uma porção de suposições, tudo é possível. OVNI é objeto voador não identificado. Eles existem. Isso é um fato, é bobagem. Agora, se é extraterrestre, é uma coisa para a gente estudar, vamos ver. É bem possível que seja, porque está cheio. Agora, o que está piorando mais agora, esse negócio aí da aeronáutica aí, de todo lado, mais nos Estados Unidos, é que a astronomia já tem muita gente lá dentro que admite que tem 100 milhões de planetas igual à Terra. Então, como é que fica? Tem que ter. Alguém vai aparecer aí. É que eles não dão a mínima. Essa turma aí da astronomia falou que eles não dão a mínima, eles esnobam. Quer dizer, esses caras devem ter um bananal que é uma loucura. Eles dão banana para todo mundo. Está entendendo? Estão dando banana. Mas tudo é grandão, né? Grandão, grandíssimo, né? Grande demais. Não, vamos pôr a pessoa falando grande durante um dia inteiro. Grande, para mostrar o tamanho que é, da grandeza, senão não vai. É um trem. Então, esse é o comboio da vida, né? Comboio. Vamos ver o que dá. Mas agora o que é engraçado é isso, né? Em Vilcabamba, a senhora vai para lá, isso tudo é baseado em fatos, o homem está falando a realidade. E tudo para falar esse negócio aí, que é um problema da Star Wars, as coisas todas. Qual que é a instituição que você falou aí? Você lembra o nome dela? Não, está tudo falando. Instituto para la Cooperación Espacial. La doutora Carol, é a Carol, né? Carol Rosin, essa aqui é. Olha aí, outra coisa, aqui mesmo ele está falando que a hora que ele chegou lá, que ela pegou o computador e foi ver quem era ele pela internet, na frente dele. Disse que achou, viu que não tinha nada demais, então continuou a conversa. Ele está falando isso aqui. É. Agora, vê aí o que é que você acha. Eu não sei se ela é viva nem nada. Outra coisa, esse negócio aqui desse livro dele, eu também não sei de quando é, mas parece que é mais ou menos recente, sabe? Eterna Juventude, a primeira edição é do ano passado, tudo indica que ele foi lá agora recentemente. É recente. Até é bem possível que tenha. Depois você dá uma olhada dela aí e fala para a gente o que você achou. Tá bom. Carol Rosin, que é o nome dela. Ela trabalhou com o Wernher von Braun, fala de uma firma que ela trabalhou na ocasião. E outra coisa, ele está falando aí que ela tinha mais ou menos uns 60 anos por aí. Mas está muito bem disposta e tal. Também, Vilcabamba, né? Todo mundo que vai para lá vira jovem, né? Só que tem, que ele ainda não falou até agora, que ninguém virou bebê e começou a usar a chupeta de novo. Isso eu não vi nada. Isso aí da ficção científica ainda não tem. Vilcabamba ainda não dá conta de fazer isso.
Agora, no fim, quando eu acabar de ler o livro, eu vou falar umas coisas gerais do livro para vocês, só para a gente ter uma ideia. O livro é interessante. Agora, ele é muito enfadonho, o jeito de escrever, ele escreve tipo literatura. Outra coisa, ele mostra que para subir uma montanha lá, para ver um dos caras lá dentro, ele levou um peso enorme de material, tudo quanto era projetor, filmadora, processo de máquina fotográfica, tripé, tudo isso. Mas o livro dele não tem nada. Eu escrevi lá. E cadê as ilustrações? Que besteira essa? Usou tanta coisa? Tem uma foto só dele aí, mais nada. Quer dizer, o cara fez literatura e outra coisa, fala demais na mãe e no pai, que são pessoas de idade, tudo no hospital. Isso ele faz para fazer média com os leitores. Quer dizer, o cara vai e volta. Não tem documentário, não tem nada assim? Não tem nada de nada. Ele não documentou nada. Agora, o processo é literário mesmo. Mas tudo indica que é real. E outra coisa, os argumentos dele como médico, porque ele é médico, esse cara, são corretos. Tem muita coisa correta. A gente assina embaixo. Ele não é bobo. Agora, o problema é que ele quis fazer um livro pro povão, né, para vender, né, tipo best-seller. Ele tem um monte de livro publicado por causa disso. Ele é literato. O cara entrou na literatice, ele vira, né? Torra. Aqui outra pergunta. A sinalética é uma tradução parapsíquica? Existem padrões cósmicos para alguma sinalética? Ela pode evoluir, mudar conforme o aprendizado ou são sempre novas conforme se desenvolve o parapsiquismo? Olha, não há dúvida que tudo que você vai examinar sobre parapsiquismo tem que ter uma tradução. A sinalética, quando a pessoa instala, ela arranja a sinalética, ela confia naquilo que ela vivencia, é uma tradução definida. Agora, que isso tudo evolui com a pessoa. A tendência da evolução da sinalética é a expansão. Tudo aquilo que era simples fica complexo e maior. Tudo que era pequeno fica grande. Tudo que tinha pouco resultado tem resultado maior. A sinalética sempre se expande. Eu sei por causa da minha vida. Eu era uma coisa quando jovem, hoje eu sou outra. Tudo expandiu. E outra coisa, acalma tudo, tudo fica mais pacífico. Acalma tudo. Entende? Agora, ele está falando lá dos viejos, lá, de Vilcabamba, diz que eles não tremem nada, igual eu. Tudo assim. Ninguém treme. É muito interessante. Eu vou fazer a listagem do povo que está lá. Como é que é? Agora, ele pegou a maioria dessas pessoas, tem 98 anos, 106, 127, 126. São só pessoas dessa idade. E outra coisa, uma agilidade danada, andando todo lado. Ninguém se queixa de nada. Alegre, cantam. É cheio de coisa. Agora, outra coisa, como tem uma montanha lá perto, para mim, a doutora Rosin, ela está falando sobre o povo que vive nas montanhas, esse negócio todo, deve ser também por causa dos alienígenas. Que a montanha lá tem mais de 2.000 metros. Tem um cara, já da certa idade, que sobe e desce todo dia, porque ele fez uma plantação lá em cima. São 2.000 metros. Ele foi subir com as máquinas, quase caiu, foi um negócio. Então, e o cara está lá, subindo e descendo. Quer dizer, diz que é uma vergonha, né? Encontrar com esses velhos lá, envergonha nós todos. Professor, o senhor já chegou a alguma conclusão em relação se há autodiscernimento e autolucidez nessa população? Não tem nada, ele mesmo fala. Nada, não. Ele fala até em animalitos. Uhum. Ele não fala diretamente para ele, mas diz por outras coisas que você pega que é isso. São animalitos, porque eles vivem espontaneamente pela natureza. A maioria não tem educação, né? Não tem higiene. Por exemplo, o médico que está lá, que é o principal deles, ele atende mais verme na barriga do povo. E o pior da história, ele falou que combate os vermes, mas que às vezes a pessoa piora depois que sai os vermes. Então, os caras estão totalmente dentro da natureza. Você está entendendo? Então, ele vive igual barata, bichos, né? Igual rato, a mesma coisa. Sim. Então, sob esse aspecto, não tem jeito. Agora, eu vou ver se faço depois uma comparação entre Vilcabamba, com as coisas que eu tenho anotado, e esse livro, e Foz do Iguaçu. O que é que tem a favor, o que tem contra? Você está entendendo? Por exemplo, nós aqui temos mosquito. Eles não têm mosquito lá.
Mas lá eles têm terremoto, nós não temos. Então é preciso de ver. Tem muita coisa aqui que é positivo, não é de jogar fora. Agora, é bom a gente comparar com Foz para que os outros comparem com um lugar que tiver o fim do mundo, qualquer coisa que tenha. Mas é interessante, né? Eu vou ver se eu faço uma comparação para a gente examinar isso com calma. Eu estou anotando o livro todo com calma. Eu só leio o livro esses minutos aqui. Lá é energia telúrica da montanha, né? Aqui a gente tem energia hídrica. Mas aqui nós temos 7. Pois é. Básicas. Eu vim para cá por causa disso. Então. Agora lá, ele achava que era água, mas ele fez a pesquisa da água, ele conta lá os negócios. Lá tem mais magnésio do que o normal, mas está tudo mais ou menos dentro desses itens das águas minerais de garrafa que nós temos por aqui. Então, não é bem isso. Isso aí é uma coisa para estudar, sabe? O negócio não é fácil, não. Agora, eu acho, ele está falando ali numa das teorias que é minha também, antiga, que é mais ou menos essa que eu sempre fui a favor. Por exemplo, o Nário não está aí, mas o Nário é oncologista, ele e a senhora dele, né? A oncologia estuda o processo de tumor, que lá pelas tantas, a célula, ela vai se reproduzindo e aumentando cada vez mais, de uma maneira patológica. Sim. Agora, a nossa teoria, essa é antiga, tem muita gente que já pensou nisso, eu também, e ele está referindo isso aí também. Pensa nisso o contrário, que a pessoa, que é isso que eu falo o negócio, eu não sei se é isso que acontece com o macrosoma. Você entendeu ou não? Essa é uma das teorias minhas. Mas então veja, pense bem agora uma célula que, em vez de ficar patológica, ela aumenta a imunidade, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Então a pessoa vai viver mais. Então deve haver o jeito de ter o outro lado. Se tem esse, por que não tem o outro? E sempre eu pensei assim, se há células que reproduzem sem parar e mantêm a vida patológica cada vez mais, você sabe que o câncer é isso. Então agora pensa, uma célula que fazem isso do ponto de vista imunológico. A pessoa vai viver mais, cada vez mais. Então, por isso que eu acho, 250 anos a biologia vai aguentar. Isso é a minha opinião. Agora, não foi só eu que penso, não, já tem uma escola que já acha até 250. Ele toca aqui no assunto até 200 anos, 150, isso é comum. Lá, 130 tem muita gente. Então isso já não, é ponto passivo, já não adianta estar discutindo isso. Agora, que existe um processo local lá, tudo indica também que tem, porque o ambiente é muito favorável. É impressionante o que ele descreve lá com a situação. Eu há muitos anos quis ir a Vilcabamba, eu já falei isso aqui para vocês, mas não deu, a circunstância não permitiu na ocasião, eu depois mudei as coisas. Que eu queria ir lá para ver isso tudo. Tinha todas as minhas notas para checar o que eu ia ver, mais ou menos o que ele fez. Ele fez, com calma, alguma coisa. Agora, é pena que ele não escreveu um livro técnico. Ele devia ter escrito um livro técnico, levado a turma toda. Deve ter gente que fez isso, precisa de ver na internet. Quem é que já foi a Vilcabamba melhor do que ele, né? Pode ser que tenha. Pode ser que tenha. Agora, esse livro dele é bom porque é popular. O povo vai ficar sabendo o que é que se passa. É interessante. Nisso, ele é muito positivo. Valdo, aqui. Sim. Queria saber, assim, até que ponto o contato com cheiros de produtos químicos, tinta, esse processo Tudo todo... isso vai mal. Tá, mas ele explica isso tudo aí. O parapsiquismo que eu queria saber, até que ponto que isso prejudica o parapsiquismo? Que eu já vi você falando sobre isso. Não, prejudica tudo. Agora, o processo todo é o seguinte, é que com o tempo, o seu corpo vai ficando cada vez mais gasto. Uma das coisas mais sérias que eu vejo são os bronquíolos. Pensa bem o que são os bronquíolos. O tempo todo você está respirando o ar e mandando para fora. Agora veja, quantos anos você está fazendo isso sem parar? É igualzinho o caso do coração. O coração faz isso e solta. Isso e solta. Sem parar. Com o tempo, a matéria vai embora, o troço fica velho. Então o que se passa? Tem algumas coisas dessas, dos bronquíolos, por exemplo. Eu não tinha essa sensibilidade que eu tenho hoje. Hoje eu percebo o negócio tudo. E outra coisa, eu não tenho mais a osmia, eu não tenho olfato do jeito que eu tinha. Eu tinha olfato que chegava o doente assim, pelo cheiro eu sabia o que ele tinha. Tem várias doenças que você sabe. Ancenia, você sabe. Certos tipos de câncer, você sabe. Certas doenças venéreas, a gente sabe, pelo cheiro. Agora, eu matava a charada a hora que a pessoa entrava no consultório.
Agora, depois do meu acidente, eu tive problema com isso. Porque com o negócio de cortar aqui, o trato olfatório foi seccionado. Diminuiu muito a minha olfação. Entendeu? Eu vi assim, foi uma das coisas que eu perdi imediatamente. Mas perdi assim, mais de 50%. E eu tinha 38 anos. Agora, eu tinha um negócio, nariz de ferro. Cheirava assim. Até isso me prejudicou até na questão de poltergeist. Que antes eu ia, a hora que eu ia chegando perto, às vezes eu sentia um cheiro diferente, eu sabia que tinha um negócio de poltergeist lá, com alguma coisa. Depois disso eu não perdi essa. Né? Agora, ó, é uma beleza, né? Por quê? Desses 38 anos, de 38 para cá, são mais ou menos 38, 39 anos. A Terra ficou cada vez mais fedorenta. Então eu não estou sentindo isso. Sobre esse aspecto eu ganhei. Não é tudo perdido. Tem alguma coisa que a gente ganhou. Você está entendendo como é que é? Mas agora, isso aí influi demais. Toda essa realidade. Agora, a minha sensibilidade, ela aumentou. Eu acho também que é por causa do processo da ectoplasmia. Eu estou mantendo isso com um corpo velho. A maioria de ectoplastas já tinha morrido. Eu não lembro de nenhum ectoplasta na minha idade, presta atenção. Eu não conheci na minha vida. Foi o que o Chico chamou atenção para mim. Veja-se quantos anos você vai resistir. Você vai aguentar nesse nível que você está. Porque ele também, o Chico, não conheceu ninguém. Todo mundo morreu mais cedo. Entendendo? Eu já vou chegar aos 77. E outra coisa, eu estou mexendo com a energia aí, ó. Se eu começo a mexer muito, fica tudo branco comigo. A ectoplasmia funciona, que é impressionante, isso a qualquer hora. Porque você tem organização, né? Teu processo Não, não é organização. Para mim é porque eu criei o modo de vida, né? Eu me habituei com isso, o corpo está habituado a essa coisa toda. Mas, por exemplo, a sensibilidade do corpo já não tem mais a mesma resistência que havia. Então isso muda. A gente começa a ficar transparente, ó. Isso aí muda. Quer dizer, o psicossoma está querendo aparecer. Está transparente. Isso aí é um problema. Como é que é esse cheiro de poltergeist? Você pode falar alguma coisa sobre isso? Como é que você sentia? O que... Eu sentia que tinha alguma coisa. Às vezes, aquilo tinha relação. Por exemplo, se você sente um cheiro de queimado, pode ser o processo de poltergeist. Não é nada de umbanda ou de fumo, não. É de queimado por causa de incêndio. Tem poltergeist que tudo é na base de pegar fogo. Você está entendendo? Tem uma opção de coisa nesse sentido. Outra hora, a gente sente um cheiro que é um processo de ectoplasmia. Você está entendendo? Que você nota direitinho que tem alguma coisa ali. Que existem alguns processos que têm relação com o processo de ectoplasmia, na hora que vai mexer. Se você sente aquilo, a gente nota. Mas, por exemplo, eu sinto hoje ainda, eu estou com o nariz ainda mais ou menos bom, para certas coisas químicas. Por exemplo, o cheiro de peixe morto, essa coisa toda, isso a gente não perde. Tem umas coisas que a gente não perde. Você está entendendo? Por exemplo, se eu vou numa feira, a feira já foi embora, eu sinto o cheiro que ficou lá. Essas coisas não tem jeito. Quando o nível é muito forte, eu não perdi. Mas existem alguns ingredientes químicos que eu estava habituado a ver devido ao poltergeist. Isso aí eu já não tenho tanta percepção do jeito que tinha. Mas, em compensação, eu tenho outras, né? Eu consegui compensar as minhas coisas. O processo de encapsulamento, o problema de mexer na Dimener, a esterilização que eu tenho hoje é muito maior do que era antes. Eu estou muito melhor do que eu era aos 38 anos em matéria de parapsiquismo, pelas minhas coisas que eu sinto. Eu comigo, eu para mim, entende? Muito mais. Senhor, o senhor falou sobre essa questão da sinalética, né? Então, a tradução parapsíquica, pelo que eu entendi, ela é um preâmbulo para você conseguir entender bem a sua sinalética. Mas ela não é bem isso. A tradução é o seguinte: que cabeça que você tem para interpretar o fenômeno? E fim de papo, seja o fenômeno que for. Aí é que é o negócio. Você é tradutor de quê? Qual o seu nível?
Porque o processo é o conteúdo. Adélio, você já viu eu falando aqui quantas vezes sobre conteúdo? O negócio é o conteúdo do fenômeno, é o que acontece, da ocorrência, do acontecimento. Qual a mensagem? Qual é o conteúdo? A pessoa tem que interpretar isso. Se ela não tem experiência, maturidade, vivência, traquejo, não adianta nada. Então, isso que eu estou falando é a base para todo mundo aqui, ó, que quer desenvolver parapsiquismo. Tem que estudar isso. Qual é o seu nível de tradução do conteúdo do fenômeno que você vivenciou? Olha lá o que você escreveu. Outra coisa, se você escreveu alguma coisa há 10 anos, há uma década aí para trás, olha agora. Melhorou a sua observação? Ela está mais densa, mais profunda? Ela está mais de acordo com os parafatos e os parafenômenos? Isso é muito sério. Ela é, de certa forma, a base para o processo evolutivo. O nível de Agora, a entendimento... sinalética. Uma pessoa que desenvolve a sinalética, é o fenômeno consigo mesma, ela vai melhorar demais a tradução. Ela vai ser a grande tradutora da mensagem. Entende? Ela é a grande tradutora para si. Mas ela vai ser para as outras coisas, porque ela vai desenvolver. Quem entende o fenômeno consigo, pode entender com os outros. Você está entendendo como é que é? O caminho é esse, é o processo de comparação, de associação de ideias. É o diagnóstico. Você está começando a entender. A sinalética não é bem isso. Mas a tradução, ela está íncita em qualquer análise fenomênica. Ela está lá dentro. Não pode fugir disso. Tem lógica para você? A sinalética seria uma especialidade, Não, a sinalética seria a vivência real da consciência. Vivência real. Você não é mais nem a raposa e nem a garça, que a gente está vendo lá no filme, sabe, ô Mário? Nós não somos mais isso, nós somos consciência, sem corpo. A gente está com corpo, temporariamente estou de corpo, mas eu não sou corpo. Presta atenção, eu sou consciência. Isso é que nós temos que entender. Então, veja, é muito importante estudar o conteúdo dos fenômenos. É porque vai levar a hiperacuidade, a autoconscientização multidimensional. E o discernimento evolutivo máximo, que é o do serenão. Discernimento evolutivo máximo. Nós estamos engatinhando com tudo isso. O caminho é esse. Pessoal, Sim. aqui. Dentro desse contexto, a frase enfática, o senhor podia explicar um pouquinho melhor para mim? O nível da tradução para a psique pessoal começa a partir do acervo cognitivo mnemônico. O que é que você lembra, por exemplo, dos seus processos, as suas retrocognições? O que você tem de conhecimento generalizado do cosmos? Agora, da consciência lúcida a respeito da comunex de origem, quer dizer, qual é a sua autoparaprocedência? Você veio de onde? Por quê? De que modo? Gente, o que é que eu estava falando para vocês aqui sobre o problema aí agora? Foi ontem? É isso. Coincidiu aqui que vocês escolheram o negócio. Aqui tem sempre as coincidências, né? Porque está sempre batendo junto. Mas é o problema aí que você estudou lá. Vocês fizeram isso agora. Que é o processo de ver. Você tem, veja bem, a euforia devido a uma retrocognição da sua paraprocedência quando você estava no melhor. Então foi a happy hour que você tinha lá, que você reviveu aqui. Esse aqui é o problema, é justamente isso aqui. Você entendeu? Você estava aí ontem, quando eu falei no assunto? Eu ouvi a tertúlia. Pois é. É mais ou menos isso. Mas, por exemplo, essa... Outra coisa, o verbete já está pronto, tá? Estou falando para você. Essa condição de você, por exemplo, ter essa tradução em relação a... Tendo conhecimento da sua paraprocedência, quer dizer também assim que as informações que você teve no curso intermissivo, seria isso? Também, mas olha, o curso intermissivo, às vezes, dependendo do que você fez, ele ficou pequeno. Escuta, olha meu caso. Eu tive 214 anos fora do corpo, tá certo? Numa projeção a longo curso na intermissão. Considere assim. Agora veja, o curso intermissivo que a gente foi mexer, mais ou menos, eu já estava mexendo com isso antes. Mas agora foi no fim que vocês entraram. Isso
é uma parte desse período. O que eu tenho de acervo anterior é muito superior ao que eu peguei no curso intermissivo. Que o curso intermissivo, os primeiros sinais que eu vi o galo cantar, mas não sabia onde, foi em 1111. Então é muito tempo. No meu caso, eu não posso dizer. Agora, veja, alguns de vocês também, vocês tiveram experiência prolongada. Eu não sei como, nem quando. Cada um é que tem que ver. Agora, a minha não. Eu já fixei minhas coisas, eu queria saber como é que era. Agora, ó, eu fiz força com isso, porque teve amparador que chegou e falou isso para mim. E sugeriu que eu fizesse. Agora, o que é que eles falaram? Devido ao auto-revezamento. Essa condição de lucidez que eu tenho nessa vida sobre essas coisas, e o problema de falar nisso e pensar nisso, eu estou fixando uma condição que vai me ajudar nas retrocognições futuras. Então, muitos de vocês, se vão ter retrocognição aqui, vai ajudar nas retrocognições próximas, da próxima vida. Isso melhora o auto-revezamento. Agora, o Tal Mal me falou isso. O enumerador insinuou essas coisas. Teve um negócio da monja que eu vi que teve relação com isso. Entende? Então é coisa que eu comecei a levar em consideração, sabendo tudo que tem, para estabelecer as coordenadas, as inter-relações dos fenômenos. Entendi. Mas aqui, professor Waldo, aqui dá a noção assim, que o nível lá que a pessoa pode alcançar de tradução parapsíquica é totalmente dependente dessa vivência que ela teve extrafísica como consciência. É isso aí mesmo? Aqui, retrocognição é sempre dependente das lembranças da pessoa. Por isso que é uma retrocognição. Sempre tem que ter tido conhecimento de alguma coisa naquele sentido. Agora, por exemplo, isso varia ao infinito quando a gente fala assim. Está muito simplista quando a gente diz isso. Que nós lembramos de alguma coisa, você pode ter lembrado isso que eu estava falando, uma happy hour, ou pode lembrar só as coisas negativas, que a maioria lembra, e não sabe como, nem sabe colocar lá dentro. Isso é muito comum você examinar, por exemplo, quem tem epilepsia, que tem a aura, que vem de outra vida, que é totalmente patológica, uma coisa horrível, que o mundo parece que piorou de uma hora para outra, você entrou na baratrosfera. Eu sei porque eu fiz experiência disso com os camaradas lá da psicofonia, você está entendendo? E era isso mesmo. A hora que a gente pegava aquilo, você via direitinho que você está na baratrosfera. Aquilo é instantâneo. Tudo da consciência pode ser super instantâneo e pode ser super fugaz. Então isso tudo varia infinito, depende da experiência de cada um. Agora, eu não sei se você está entendendo bem a situação. Agora, aquilo que eu estava falando ontem, Max, é uma coisa séria. Você está entendendo? Porque, para mim, no meu caso, por exemplo, das maiores euforias que eu já tive na minha vida, é essa retrocognitiva desse jeito. Porque eu lembro daquilo, é uma pacificação. Parece um sedativo. Você ficou sedado. Você está entendendo? Na hora, a coisa muda toda. Agora, a gente nota que não é só o processo ou psicológico, ou mental somático, ou emocional. Não. É um processo holossomático. Então, a euforia chega a isso. Então, é um negócio perturbador até um certo ponto. Para quem não entende como é que é? Eu já vi gente que já passou por isso a primeira vez, que eu atendi lá em Uberaba, que eu achei que a pessoa passou por aqui a primeira vez. A dona estava quase psicótica, a mulher, por causa disso. No entanto, era um processo bom, não havia assediador. Era ela consigo mesma. Então, como é que fica? Agora, a propósito, eu queria te falar uma coisa. Eu vou ver se eu faço outro livro para você e para a sua editar, está certo? O livro deve chamar, tudo indica até o momento, eu não sei, mas vai ser mega fenomenologia. E eu vou colocar todos esses fenômenos avançados, constituindo um livro só, tudo dentro usando os verbetes. E vou crochetar todos eles juntos dentro de uma coisa. E o mega fenomenologia, eu já estou fazendo o verbete, que vai servir de introdução. O resto vai aparecer dezenas de verbetes só sobre os assuntos, esses mais avançados. Então, por exemplo, entrar pré-mãe, aquilo que a gente fala aí, o
personalidade consecutiva, coisas assim nesse sentido. Nós vamos colocar para ficar mais fácil, para o povo entender, e isso vai ajudar vocês. E eu perguntei para algumas pessoas hoje no Holociclo, eles aprovaram, então eu vou fazer o livro. Vai ajudar muito. O último que eu ia falar, porque esse eu vou dar trabalho para ele, foi o Everton. Eu falei, ele ficou também feliz da vida. Eu falei, está ótimo, você que devia reclamar, não está, então está tudo bem. Então, oportunamente, quando você publicar lá, vamos ver como é que é. Esse ano a gente ainda entra com o livro. Mas eu quero trabalhar ele mais um pouco. Eu estou maceteando todos os verbetes com calma, ampliando aquilo que precisa para colocar tudo junto. Eu também não sei quantos verbetes eu vou colocar. Mas ele deve fazer aí um livro de mais de 100 páginas, tentando especializado sobre o assunto. Eu acho que vai ajudar. O que já tem já de material de verbete já daria para um livro mais de 200, 300 páginas. Né? Não, mas eu não vou pôr tudo que não interessa. Eu quero colocar filé mignon para a pessoa se concentrar naquilo. Você não acha? Para ajudar o povo que vai estudar, não é isso? Eu não posso pôr muitos, não é bom. Você sabe que eu já fiz livro assim, né? Dos 700 eu peguei um e fiz o resumo para o povo, que é aquele que tem sobre conscienciologia, aqueles temas da conscienciologia. O que é, aquilo foi feito. E os testes também, foi tudo feito desse modo. Foi gente que pediu para eu fazer os livros. Aquilo foi livro a pedido. Esse agora, porque muita gente está falando esse negócio de fenômeno, isso já vem, esses últimos 3 anos, nós já falamos isso aqui antes, né? Faz uns 3 anos que essa conversa está assim no ar, todo dia sai. Então agora, ontem eu estava pensando de vida esse caso aí, vamos colocar então mega fenomenologia, porque envolve a parafenomenologia, tá entendendo? A fenomenologia em si. Eu vou mostrar a cognatologia maior do que aquela, porque tem um desses verbetes que tem 27 vocábulos, mas aquilo é pouco, eu tenho muito mais do que aquilo. Eu vou pôr tudo junto, tirar do verbete e colocar nas outras coisas onde precisa, para clarear mais o assunto, dar uma cosvisão da parte fenomênica. Eu acho que vai ajudar. Não é uma boa? Não tinha um também que o senhor tinha falado com a parte de estilo que o senhor estava desenvolvendo também? Não, estilo é sobre forma, isso tem muita coisa. Forma, nós temos aquele, eu tenho fórmulas redacionais, mas isso aí é um livrão. Mas esse aí não isso aí tem... eu quero ver se eu faço verbete ainda com calma, para a gente ver o que é. De vez em quando eu já estou trazendo alguma coisa. Também, né? Eu vou trazer uma ou outra coisa de forma que precisa, que são mais urgentes, né? Eu vou trazer como verbete. Agora, esses formas redacionais é um livrão. Isso já está feito há muito tempo. Mas não serve para eu publicar agora do jeito que está. E nem quero. A gente tem que esperar mais um pouco. Mas pode falar. Oi, professor. Eu estava refletindo a respeito, assim, de como a gente pode aprofundar a tradução para a psíquica. Porque muitas vezes a gente tem um fenômeno e, de imediato, a gente faz uma leitura ali, mas não chega a aprofundar. Eu tive uma experiência... Aprofunda. Domingo, eu queria... O problema é esse, está faltando é aprofundar. A maioria é assim. Eu queria relatar a experiência para que pudesse ajudar a pensar. Eu tive, durante algumas semanas, como acompanhante terapêutico de um amigo, né? E ele dessomou no sábado, né? No domingo, eu estava num restaurante, né, sozinha, sentada, né, comendo, e naquele momento tocou uma música, né, uma música em inglês, que era uma música que ele cantava para mim enquanto a gente estava no processo, né, como acompanhante lá. Ele escrevia no papel, traduzia em inglês, cantava, fez eu ouvir essa música, né, por uma cantora que ele gostava muito na época. Quando tocou essa música no restaurante, eu senti vários assim, banhos de energia. Aí a minha leitura, né, superficial, não, de repente uma comunicação dele, né, para comigo, um agradecimento, alguma coisa do tipo. Mas eu queria aprofundar, como compreender melhor, aprofundar mais o fenômeno. Sei, agora o problema é anotar isso tudo que aconteceu, aquilo que você não sabe o que é. E dizer com o tempo, fazer as conotações, associações de ideias, fazer as interações. Isso aí é muito assim vago. De início a coisa é muito vaga, mas essa vaguidade ou vacuosidade, você está entendendo? É difícil para a pessoa, porque ela não dá valor. Então ela escreve por cima, sabe, muito superficialmente, ela não aprofunda. Aprofunda tudo que você viu e anota tudo, mesmo aquilo que você acha que é secundário e bobo. No dia é bobo, daqui a um tempo não vai ser.
que tudo tem sua razão de ser. Tem que guardar, não tem jeito. Você está entendendo? Agora, uma coisa só para... Ô, Flávia, eu comecei a falar os negócios da química, mas não expliquei o que é. Uma das coisas mais sérias que tem chama ozônio. Ozônio, com jeito, a pessoa sente o cheiro. Isso mostra o processo de poltergeist, porque tem ectoplasmia. Aonde aparece ozônio demais, no natural, que não está mexendo com ozônio, é porque tem ectoplasmia. Isso é uma das coisas que tem relação com o processo de efeito físico. Estou só te falando, isso aí, por exemplo, hoje eu não sinto mais ozônio do jeito que eu sentia. Às vezes eu ia chegando no lugar, falava assim, ó, aqui tem poltergeist, vamos examinar o que é. No meio do mato, por causa de processo de ozônio com outras coisas nesse sentido. Hoje eu não tenho tanta capacidade para isso. Professor, a pangrafia, ela seria tipo um fenômeno auge, um fenômeno mais alto nesse sentido, em termos de tradução ou não? A pangrafia em si? Não, a cosmoconsciência que é o pior que tem. Pangrafia ainda é muito terra a terra. Agora, a cosmoconsciência não, é consciência, o negócio é terrível. Não é mais crosta a crosta, é consciência. Neste caso que o senhor comentou aí, no caso da epilepsia e o processo baratrosférico, o senhor poderia dar uma repetida? Eu não entendi muito bem o caso é o seguinte, aqui, ó, deixa eu explicar. Eu queria saber, porque tinha um processo do meu irmão e tinha um monte de gente que eu atendia. E aquilo eu estava encasquetado com isso, porque eu tive colegas na minha infância também que eram epilépticos. Então, aquele negócio de cair a pessoa na rua, aquele negócio todo, aquilo criava um problema danado. Eu queria saber como é que era. Então, quando eu comecei a desenvolver mais o processo da psicofonia, para ficar incorporado, para a consciência comunicante chegar e falar através de mim, a gente tinha uma reunião. Essa reunião era muito bem bolada, muito séria. Tinha gente que nós mesmos fizemos, a equipe, tudo escolhido, as mesmas pessoas, durante muito tempo. Nessa, então, eu podia confiar e fazer as coisas. E outra coisa, eu não estava dirigindo a reunião. Eu era um dos médiuns psicofônicos. Quer dizer, de incorporação. Você está entendendo? Então, o que eu fazia? No meu processo do consultório, quando eu via que tinha uma consciência dessa, uma consciência, eu pegava aquela que morreu. E o tal mal me ajudava. E aquilo ficava comigo. Eu fazia um acoplamento, fazia o encapsulamento dela comigo, e eu começava a segurar a coisa para a reunião à noite, às 8 horas da noite. Agora, teve dia que eu tinha que anular as coisas que eu ia fazer, porque aquilo me anulava. Eu ficava entregue às baratas. Porque eu estava entregue ali, não podia estar mexendo com outras coisas. Outra coisa, se eu fosse mexer com alguém, aquilo podia se comunicar. Uma pessoa que não tivesse assimilação, eu poderia fazer mal para outra, porque eu estava representando o cara que morreu com epilepsia. Você entendeu? Agora, o que se passa? Com isso, durante algumas horas, eu começava a ver o que ele pensava. Aquilo, eu fazia assimilação. Daí a pouco eu tinha todo o micro-universo consciencial dele mesclado com o meu. Agora, é uma coisa horrível. Tinha coisa... Então, a primeira coisa que eu observei isso, que eu vi vários casos desses. Mas a primeira coisa que tinha é o seguinte, você começa a ter uma lembrança que não tem espaço ou inserção para você colocar a lembrança. Aquela lembrança não diz respeito à sua vida. Ela não é sua. Por quê? É de outra vida. E no caso ali ainda era pior comigo, que era do outro cara. Você está entendendo? Eu trabalhei com vários, foi mais ou menos uma meia dúzia. Agora, por incrível que pareça, todos eram homens. Tudo homem. Foi os que eu achei na ocasião lá que apareceram. Mas agora, por exemplo, tinha uns que mesmo depois da reunião, ele ainda ficava perto de mim, porque ele começou a melhorar demais. Aí ele virou consenera. Aí as consciências deixaram, não deixa. Teve um que eu lembro que ele ficou 3 dias comigo depois da sessão. A sessão era na quarta-feira. Ele ficou na quarta, quinta, sexta, no sábado que eles tiraram ele, que ele foi embora. Aonde eu ia, ele estava perto. A consenera, ele se sentiu bem, que aquilo melhorou o cara de uma maneira total. Agora, então você veja, o problema da epilepsia, no caso, é um processo da paragenética. Num caso desse, epilepsia gramal, a síndrome convulsiva gramal. Por quê? Veio de vidas anteriores, pegou aquela vida dele e aquilo vai seguindo.
Então tem gente que pode ter tido epilepsia em 2, 3 vidas em seguida. Isso tudo são as conclusões que eu fui tirando, vendo as coisas como é que era. Agora, por exemplo, existe um fator de lembrança na hora que a pessoa lembra que é uma coisa horrível. Como se, por exemplo, teve um cara desse que tinha matado uma pessoa. A partir daquele momento do assassinato, houve o problema daquela consciência em cima dele. Então, tudo piorou para ele. Agora, ele lembrava disso dia e noite. O tempo todo só aquilo. Agora, a hora que eu entrava para sentir aquilo, eu com a minha vida harmonizada, tudo tranquilo, não matei ninguém, nem mosquito, não tinha nada. Quando vinha aquela coisa, mas um negócio horrível, é inenarrável. Você está entendendo? É aquilo que eu falo, indizível. Entende? O nome que eles gostam de usar na literatura é inefável. É uma coisa inefável, não dá para você expor, mas geralmente o inefável é a coisa boa. Agora, nesse caso aí, é a coisa ruim. Mas é terrível. Esta condição é uma condição onde o caso de epilepsia ele é mais grave, vamos dizer assim. Pode ocorrer epilepsia? Não, eu penso que é assim com um monte de casos da psiquiatria. Tem muita coisa. Todo mundo que está em surto muito forte, troço do passado, deve ter isso. Agora, a epilepsia é um caso óbvio. Quem tem aura epilética, gran mal, porque existem muitas gradações de epilepsia. Eu estou falando essa que é a pior que tem. Gran mal, grande mal. Você está entendendo? Essa que dá contrações tônicas e clônicas. Que a epilepsia tem a questão do uso dos hemisférios cerebrais também, né? Tem, mas isso aí é quando tem irritação. Mas veja, para mim isso vem do outro cérebro. Então aquilo já vem. Agora, tudo por quê? Devido a um processo emocional, alguma coisa que aconteceu, que criou aquele trauma. Você está entendendo? Agora, ó, eu lembro bem do negócio, a hora que eu ia indo aquele negócio, a condição interna da baratosfera na pessoa é de morte. Não há dor nenhuma que se compare a isso. Isso é pior do que qualquer dor. Então eu começava a pensar nas minhas elaborações da história, que é o problema, por exemplo, a dor moral é muito superior a qualquer dor física. A tortura moral é muito superior a qualquer tortura física. Você está entendendo como é que é? E é justamente esse caso. Para ajudar nesse caso, é só acoplando com a pessoa, e se você estiver muito firme também no processo. Não, isso aí a pessoa tem que estar. Agora, eu fui muito ajudado pelo tal mal, ele me ajudou demais durante uma boa temporada nisso aí. Porque a gente fazia experiência. Tinha coisa que ele gostava de fazer por ele. Eu mesmo mostrei isso lá no Projeções da Consciência. Porque ele falava, sai, entra. Aquele negócio do senta, levanta. Aquilo ajudava ele para ele mostrar para as consciências. Mas esse caso desse epilético me ajudava para eu entender o processo do ponto de vista médico, da psiquiatria, como é que era aquela situação. E uma recomendação? Nessa ocasião, teve período desse que eu era ainda acadêmico de medicina. Uma recomendação para o epilético. O que o epilético pode fazer para tentar resolver, vamos dizer, mais diretamente? Ele tem que ver quando é que ele vai ter o surto e abortar o surto. Do jeito que acontece, por exemplo, com a bipolar, é a mesma coisa. A hora que vem, que a pessoa vai entrar no surto, ela começa a abortar aquilo. Ela mesma pode se curar, totalmente. Melhora tudo. Isso eu já fiz isso com várias pessoas. E deu certo. Agora, a pessoa tem que estar decidida a fazer isso. Ela tem que enfrentar a si mesma. É um autoenfrentamento. Senão não vai. Mas é possível. Agora, aqui outra pergunta. O site abaixo disponibiliza diversos vídeos sobre a vida cotidiana de Vilcabamba. www.vilcabambatv.com. É interessante isso aqui, ó. Então, é o caso da gente ver. Vilcabamba tem um ponto em comum com Foz do Iguaçu, que é a proximidade de um parque nacional. No caso deles é o Parque Nacional Podocarpus. Isso é verdade. Você já pegou rápido, hein? Isso é o Albert que mandou aqui para nós. Agora, se de pegar tudo aí e imprimir para a gente, se você puder, o Albert, faz isso aí. Você já está com a mão na massa mesmo. Por que o senhor diz que é raro um ectoplasta viver tanto tempo quanto o senhor? Que males mais frequentes poderia o ectoplasma acarretar ao soma de forma que até antecipa de soma? Ou eu entendi errado? Não, você entendeu certo. O problema todo é o seguinte. A maioria dos médios ectoplastas, ou seja, os sensitivos de efeito físico, eles são imaturos. Eles não estudam o próprio fenômeno, porque o fenômeno já é tão
forte que ele acha que ele domina tudo. Então ele não estuda. Por exemplo, Arigó. Presta atenção. Olha bem como é que era. Olha o Rubens. E um monte deles no Brasil, esse povo, tudo que aparece aí, a maioria da minha época, eu estudei cada um deles. Todo mundo foi assim. A maioria já morreu. Agora, ó, tem alguns que chegaram até os 70 anos, mas veja, chegou sem nada, já não tinha mais nada, já estava tudo zero à esquerda. Entende? Eu quero ver o seguinte, a pessoa movimentando a energia do mesmo jeito. Eu não mudei nada. Eu sou o mesmo no meu consultório, das sessões da Casa do Cinza. Hoje eu sou até melhor do que aqueles negócios da Casa do Cinza. Porque eu estou entendendo muito mais do que era. E naquela ocasião eu era um rapazinho. Mas hoje eu tenho muito mais a situação. Então o problema é o domínio disso. Agora, por exemplo, eu estou procurando, deve ter gente que já viveu dominando isso. Um cara que eu sei que dominou, mas que a gente não tem documento, eu já falei aqui quem era, vocês sabem quem, né? Esse eu tenho certeza. Apolônio. Apolontiana tinha isso. Mas agora, veja, naquela ocasião, quanto tempo já faz? 2000 anos, como é que a gente vai saber o que é que se passou? Mas esse aí eu sei, pelas coisas que a gente via e os processos extrafísicos ele tinha. Agora, aqui, quem? Por isso que eu fui sair por aí, estudando tudo quanto era médium, no Hawaii, nas Filipinas, no Oriente, na China, no Japão, New York, Hollywood, Europa, até, você sabe que até em Paris eu vi, né? Lá na Porte Fontainebleau, para ver os negócios da Parapsi 70. Eu estive lá na década de 70, participei das coisas. A hora que cheguei lá, que eles viram que eu sabia mexer com as energias, eles falaram assim, então nós vamos te pedir, olha todos os estandes que tem aqui, vê quem é a pessoa mais poderosa em matéria de energia. Aí eu fui, que eles exigiram, os caras que estavam lá dirigindo. E outra coisa, os franceses gostam muito de fazer a apresentação dos negócios, né? Tipo alemão, né? Da época dos nazistas. Então tinha aqueles negócios da Expo Parapsi, que é um negócio enorme, de 10, 20 metros de altura em cada lugar da trilha, inclusive perto da Porte Fontainebleau. Então com os negócios tudo lá. Agora eu fui passando, etc. Depois cheguei e falei assim, ó, eu não sei se a gente deve falar isso, fica ruim eu falar essas coisas perante os outros. Como é que eu falo? Não, você fala para nós, que nós sabemos o que é. Não tem nada. Então eu falei assim, ó, aqui quem é maior em energia, que tem melhor assistência. Então eu expliquei para eles o que eu falo sobre o Holopensene, nessa situação toda, essa atmosfera. É aquela mulher ali, levei eles lá, assim, bolas, em cima do lance. Tem vários aqui que acham também que ela é a maior de todos. Agora, nunca tinha visto aquele povo, não conversei com ninguém. Eu só cheguei lá e fiz o sensoriamento do ambiente, do jeito que a gente fazia em feira, né? Agora era tal mulher mesmo. Depois até fui lá para ver a mulher, tal, de perto, com calma. Agora, falei com eles, ó, cuidado, que senão, daqui a pouco esse povo vem em cima de mim aqui, porque chega lá. E eles estavam se apresentando, tinha gente que vivia daquilo, como é que faz? Tinha de tudo. De cartomante, quiromante, esse troço todo, tinha de tudo lá dentro. Mas agora tinha muita gente de parapsicologia. Valdo, na questão aqui da hermenêutica parapsíquica, qual o fator que prepondera assim, para desenvolver, melhorar isso? Na questão, você está falando de análise? Não, você quer? Não, dessa tradução, dessa hermenêutica parapsíquica. O problema aí é a pessoa se dedicar a isso. Eu acho, Arlindo, que tudo que uma pessoa quer, ela acha. Mas ela tem que ser perseverante. Ela tem que buscar. Tudo ela procura. Uma pessoa, qualquer um, se quiser desenvolver o parapsiquismo, nesse corpo, nessa vida, ele consegue. Mas, então, tudo que a gente procura, a gente acha. Agora, para isso, a pessoa tem que... como é que é? Gramar, não é isso que o povo fala? Mas não tem um fator antes que vem, por exemplo, se você pega um místico, ele pode ter 1000 experiências, ele vai interpretar tudo errado. Não adianta nada, eles são os piores que tem. Se você pega uma pessoa da boca torta,
Você tem primeiro que consertar, dá muito mais trabalho. O preferível é pegar um chucro. Mas do nosso nível, o que vem antes? Seria o curso intermissivo que vai começar? No nosso nível, o curso intermissivo. Isso aí você já tem meio caminho andado, você está no meio do caminho. Então é tudo mais fácil para vocês. Essa pessoa que eu estou falando é outra, que não tem curso intermissivo. Se ele quiser se dedicar ao processo parapsíquico, para valer, com perseverança, com constância, com disciplina, com auto-organização, método, essa pessoa atinge. Ela domina muita coisa. Porque todo mundo tem parapsiquismo. O processo é que o percentual é muito pequeno, de manifestação vivencial. Dá a impressão que esse conhecimento de ponta é que é preponderante, porque você pega Arigó, esse Rubens, eles tinham um parapsiquismo grande, mas tudo sem mas agora a pessoa precisa se dedicar a isso. Agora, se ela se dedicar com perseverança, ela vai ver. Na mesma hora, ela vai ter um código pessoal de cosmoética. Ela vai ter método para tudo. Ela vai cortar todas as besteiras, tudo aquilo que seja ocioso, que não interessa. Primeira coisa que ela vai fazer, vai julgar tudo quanto é bagulho energético, enterrar aquilo tudo, ficar livre disso. Ela vai purificar a vida dela em todos os setores. E não é uma purificação de santo, é uma purificação de autodiscernidor. Uma pessoa que está sabendo o que está querendo. Isso muda tudo. Você entende? É isso que eu estou falando. Agora, uma pessoa que queira isso, ela vai. Então, o problema nosso é de intenção e determinação. Você determinou, acabou, sai de baixo. Por isso que eu falo, a coisa mais séria é o javali. Desses bichos todos, não é o leão que manda, é o javali. Para mim, o javali é que é o mais bravo deles, que é o mais temoso, é aquele que marcou. Entende? No nosso nível, nós temos que ter bastante experiência junto com discernimento para começar a interpretar. Não, o nosso nível aí, ó, o que a gente precisa mais é regular aquilo que a gente sabe. Em primeiro lugar é isso. Assentar o que nós já trouxemos. Examinar tudo que a gente recebeu. E daí, ver qual o próximo passo. E colocar prioridade nisso. Tem muita gente aqui que ainda não tem prioridade. A hora que a pessoa começa a fazer trabalho em 12 lugares diferentes, ela não tem prioridade. Isso é dispersão. Não há nada que me convença que 12 coisas que a pessoa esteja fazendo esteja certo. Alguém aí quer defender isso? Não pode. Não, Mário, não dá, né? Você não acha? Você que é o homem da administração, da gestão, não dá. É muita coisa. César, você que é aí, ó, vocês dois aí tem 3 aí que mexem com isso. Não tem jeito. Uma dúzia é muita coisa. Está entendendo? Agora aqui outra pergunta. Além da técnica baseada na circulação fechada de energias, quais são as outras maneiras conhecidas para alcançar o EV? Olha, é exteriorizar a energia, exterioriza o que você puder, que você vai começar a saber. Na hora que a pessoa exterioriza, aquilo tem que passar por você. Na hora que passa, você começa a classificar, a observar, a investigar o que está ocorrendo no seu micro-universo consciencial. A sua psicosfera começa a aparecer. Ó, eu faço assim, ó, com a energia. Eu sei tudo o que tem. Deu como se fosse um baque enorme de energia em tudo que eu tive aqui, ó, por causa da minha vontade. Aquilo saiu, pegou aqui, foi assim. Eu sei tudo. Então, isso aí a pessoa tem que localizar, identificar, saber com calma. Agora, eu posso mexer na movimentação, nessa mobilização da energia o tempo todo, com a minha vontade. Qualquer um faz isso. Então, isso aí precisava de ver. Como é que a pessoa faz? Exterioriza a energia, começa a mexer. Outra coisa, aonde você está? Você deve estar vendo isso aí. Eu vou mandar energia para você aqui agora. Olha só. Eu vou mandar para determinado chakra seu. Urubu-serva agora, nesse instante. Olha só. Ele estava querendo que fosse outro chakra. Na hora que está chegando a energia, está como se estivesse puxando para o que ele está querendo. Não é esse, não. Eu mandei e foi para outro. Não adianta. Eu mandei para outro. Mas não vou falar nada. Vocês querem? Eu vou falar para você, talvez. Né?
Pronto. Ele não está querendo, não. Ele está querendo um negócio legal. Agora aqui. Fiz o arco voltaico em minha filha de 8 anos e sofri um ataque de uma consciência feminina agressiva e transtornada, querendo que eu me afastasse, parecendo sentir ciúmes e tendo sentimento de posse sobre ela. Pedi que minha esposa fizesse o mesmo, exteriorizando energia em nossa filha, e ela percebeu o mesmo. Ontem à noite ela ainda estava presente no quarto dela. Tentei um diálogo mental sem sucesso. Como curiosidade, o gato de casa passou a dormir durante o dia no quarto dela, coisa que não fazia antes. Qual a possível tradução parapsíquica desse fato? A primeira coisa é o seguinte, olha aqui. Ele não está aqui, né? Mas o caso aí é o seguinte, ela pode estar com a mãe anterior dela, e essa mãe está precisando de assistência. E o gato lá está sabendo da história e está querendo defender a menininha. A hora que vocês mexeram, levantou a poeira, isso aí é normal. Agora, ó, quando ela aparecer aqui, eu vou fazer um arco voltaico nela para a gente tirar essa senhora. Essa senhora nunca apareceu aqui em casa com ela, não, porque de vez em quando aparece com a menina aí. Eu nunca vi. Quer dizer, então, que isso deve ser recente. Ela deve ter se destacado da baratrosfera e apareceu. Tem disso. De vez em quando eles abrem os portões por causa da reurbanização. Me afastei do grupo que participava da Igreja Católica. Estou bem centrada, mas meus pensamentos parecem não desligar. Pessoas ligadas a mim dizem estar rezando, acham que a minha atitude está sendo precipitada. Nesse caso, é ver o suficiente para meus pensamentos e para a incompreensão do grupo? Olha, insista no seu EV, mas insista abençoando todo mundo. Qualquer coisa, dê todo o material da Igreja Católica para eles, ou enterre. Isso aí você vai cortar os laços mais depressa, vai te ajudar. Qual a relação da enxaqueca com o parapsiquismo e outras séries existenciais? Olha, isso varia. Enxaqueca é uma condição complexa. Tem muito tipo de enxaqueca e condições e razões e causas e etiologia. Isso varia infinito, se de ver o que é. Tem enxaqueca composta, mais simples, séria. Tem enxaqueca devido ao processo do ambiente, da luz, devido à oftalmologia. Outros devido ao processo neurológico, outros devido ao processo de circulação. Isso aí varia infinito. Eu acho que enxaqueca é uma palavra guarda-chuva, quer dizer, é palavra anônima. Isso significa muita coisa, tem que ver cada caso em particular. É difícil de dizer. Que é a cefaleia, né? A hemicrânia, ou hemicrania, como diz o cara lá, hemicrânia. Mas, Rosa, pode falar, Rosa. Professor, vou voltar um pouquinho sobre a epilepsia. Eu gostaria de entender o processo parafisiológico. O senhor que vivenciou, né? Normalmente não é parafisiológico, é parapatológico. Sim, mas da parafisiologia do cérebro, é a fisiologia, né? Mas patológica, no caso. Então, eu queria saber o seguinte, o que informa, na maioria, é que existe sempre a presença de um assediador que ele amplia todo o processo. Não, né? Eu também pensava assim, mas não acho que seja não. Escuta, eu estudei isso na década de 50 para 60, há muitos anos. Depois disso tive muita experiência para ver as coisas todas com gente. Agora, o problema todo é o seguinte, às vezes tem um assediador, no início, é aquilo que começou a desencadear as crises, mas depois devido à fixação da recordação, da retrocognição, do surto, daquela crise, o trauma que foi criado, aquilo fica com a pessoa. Então a pessoa só lembra e pode desencadear o surto. Você está entendendo como é que é? Sim. Desencadear a crise, o ataque. Então isso varia. Agora, em tese, a maioria começa mesmo. E outra coisa também, não fica falando que é o assediador, porque às vezes não é. Pode ser. Às vezes são 3. Pode ser 2, né? Às vezes são 2. Isso varia infinito. Tá. Professor, então, sempre o mecanismo inicial, há um processo de assédio e depois de lembranças posteriores, que já não há mais assédio, mas fica a parafisiologia do cérebro prejudicada, não é Aquilo isso? já vem.
aquilo já vem prejudicado. E Já aquilo veio fixa. prejudicado desde o momento... A paragenética está patológica, então ela entra na genética. Sim. Ela Devido predomina sobre a genética. Outras existências, ele vai tendo novos corpos, novo cérebro, e vai trazendo sempre aquela patologia. Né? Mas, quer dizer, na verdade, por exemplo, num corpo recente, ele nem precisa mais ter o assédio, ele já vai rememorar. Ele pode rememorar, mas às vezes essa rememoração, na maioria dos casos que você encontra, não é por causa disso, não. É quando aquela consciência identifica, localiza a pessoa que ressomou. Olha ele aqui. Então aí pronto. Aí o negócio. É aí que piora. Aí piora. Agora eu já vi casos assim de tudo quanto é jeito. É aí que entra aquilo que eu explicava aqui, ó, desde a época da cooperativa, sobre a pusilanimidade. Que a pessoa, a hora que tem esse contato, ela recua. Ela fica com medo. E o fator, assim, da própria consciência provocador é a autoculpa, né? Porque, na verdade, ele chama... Autoculpa, mas às vezes não é bem, não, é raiva, é ódio. Também, de ambos, ou de tantos outros que vierem. Não, é a pessoa que está contra o outro. É. Eu vi caso desses lá em Uberaba, com o negócio todo que a gente estava fazendo na época, que o cara não perdoava o que ele matou. Ele mataria de novo se precisasse. Tudo do mesmo jeito. Sentindo aquilo tudo. Entendi. Sai dessa, durma ele com sente barulho a presença desse. energética, Eu fiquei besta, né, do de outro. ver a situação. Certos casos desses são horrorosos. Agora, veja, é caso da baratosfera, né? A baratosfera está cheia disso. Os dramas não são só sofoclianos, são super sofoclianos. O negócio é pior do que a gente pensa. Professor, e o processo do bipolar, embora sendo mais amenizado, é também mais o ou menos bipolar, às vezes, constante? tem isso, porque tem uma predisposição, às vezes. Pode ser familiar ou qualquer coisa nesse sentido. Agora, é mais fácil acertar a bipolaridade. Quando a pessoa vê que ela está entrando, principalmente no processo da depressão, por exemplo, ela teve uma fase eufórica. Quase sempre passa um pouco, ela vai cair para a depressão. Na hora que ela vê que está mudando a situação, que ela começa a se queixar, reclamar do mundo, do cosmos, milhões de coisas lá dentro dela, sem falar nada, ela tem que tomar uma medida aí. Aí é que entra a higiene mental. Se ela começar com isso, ela tiver algum remédio que ela possa ter confiança de tomar, ela vai abortar o problema. Ela não vai entrar em depressão. Entendeu? Porque a coisa séria da bipolaridade é a depressão. Porque a depressão, a pessoa muda a personalidade. De manhã ela é uma coisa, à tarde é outra. Ela fica contra o mundo. É totalmente diferente. E outra coisa, ela fica sem educação, ela fica incomunicável às vezes. Tem uma opção de condições que dá com a pessoa. Né? Aquela pessoa que sempre foi muito risonha, acaba tudo. É outra personalidade. Agora, isso tem relação física séria, tem processo neurológico aí sério, às vezes, muito sério nisso tudo. Por isso que tem que combater, de um lado e do outro. Às vezes tem que tomar remédio, tudo isso. Agora, aqui tem assédio, tem, porque o ambiente piora, né? Fica aquela coisa púmblia, uma noite escura de tempestade sem lua. Evoca tudo, e só vê o pior. E quase sempre ela arranja umas pessoas que estejam próximas, uma ou duas, para ser o J. Cristo. Para ela colocar tudo como culpada, etc. Tal. Ela desova tudo em cima da pessoa. Ela acha que o mundo está contra ela, né? Professor, a causa primária pode ser também um crime ou um trauma muito forte também no bipolar? Mas isso, a epilepsia é mais assim. Agora, na bipolar, não, pode ser uma opção de coisa. Tem outros assuntos. Agora, quase sempre tem um grupo. É um processo de grupo. Vingança. Por isso que a bipolar tem muita coisa vingança, de genética, né? Às vezes na família tem vários. Aquilo é o grupo inteiro que está assim. Agora, a gente vê que os assediadores de um é o mesmo do outro, é o mesmo do outro, são os mesmos, é a mesma equipe. Às vezes, se consertando um, todos os outros vão ser beneficiados. Está como é que é? Entendi. Aí varia. Obrigada, professor. Professor, aqui no ar, aqui em cima. No caso da epilepsia aí, se a pessoa ela já está conseguindo controlar os seus surtos, né?
Isso quer dizer que ela já está se curando na paragenética dela? Quer dizer, há possibilidade dela não levar essa doença para uma próxima vida? Se ela curar totalmente, ela não leva, não. Agora depende dela. E outra coisa, precisa de ver se não tem mais trauma, né? Uhum. Que às vezes foi só alguns que descobriram. Às vezes tem outros. O rápido é maior. A gente nunca sabe. Agora, o ideal é a pessoa mesmo descobrir os traumas, né? O ideal é a pessoa fazer a autoconfrontação de tudo, né? Tá. Ela estudar. É o que eu chamo de autoconscienciometria, autoconsciência terapia. Ela vê, ela examinar por si. Agora, na questão da bipolaridade, o conserto mais rápido da bipolaridade feito pela pessoa funciona muito mais. Não dá para comparar com nada. A pessoa, se ela tiver condição, confiança nisso, ela muda tudo. Que é muita coisa do micro-universo consciencial, daquilo que a pessoa pensa. Se ela melhora a higiene mental, ela vai melhorar demais aquilo ali. Porque, gente, a pessoa, o problema dela é o seguinte, ela vê que ela está errada, mas ela não tem força de superar. Por exemplo, ela está com a cara pior do mundo, não tem jeito dela dar um sorriso. Ela não tem força para arranjar um sorriso. Vocês estão entendendo? Não. Hoje eles já estão entendendo isso bem, já estão até falando, já tem revista. Esses dias saiu aí uma reportagem sobre bipolaridade. E, pois é, super interessante. Lá está falando mesmo que a pessoa sabe que está errada, mas ela não consegue superar. Então, tem que conseguir. Agora, para isso, tem que ver a hora que vai dar o surto. Tem que começar no início, no princípio do começo. Do ataque, da crise, na hora que ela está sucumbindo, é que não pode entrar ali no abismo. E às vezes ela entra, a hora que entra é para tirar o problema, às vezes ela vai passar 2, 3 semanas daquele jeito. Agora a pessoa mesmo tem dificuldade, né? Nesse caso, como é que a gente poderia ajudar? Exteriorizar energia? Exteriorizar energia, mas isso não resolve não, porque às vezes ela não quer saber de nada. Tem que conversar com ela quando ela estiver acessível. Uhum. É no meio termo, entre uma crise e outra. Entendi. E outra coisa, nem quando ela estiver eufórica não serve para falar. Tem que ser entre a euforia e a depressão. Tem que ser quando ela estiver normal, né? É mais ou menos normal, né? Não precisa ser totalmente, mas mais ou menos. A hora que ela abençoou você, deve estar na hora de entrar. Entende? Que isso é uma coisa rara. No caso da epilepsia, assim, quando tem já relação com depressão, a pessoa já se sente mal, triste e tal, quer dizer, já não tem como... Não, a epilepsia tem que examinar bem como é a manifestação. Isso aí já é outra coisa, é um processo muito neurológico, sério. Precisa examinar o tipo, o que se passa, para ver qual é o modo de fazer a terapia. O senhor falou da paragenética, mas a origem da epilepsia é na genética ou na paragenética? É a paragenética. É na paragenética. Mas ela também pode ter genética no meio, porque tudo, uma coisa influi na outra. Mas epilepsia, a maioria dos casos sérios, gramal, tudo é coisa do passado. Entendi. Pode saber que tem assédio bravo, tragédia violenta por trás, está tudo ali atrás. Isso não tem jeito. Entendendo? Agora, precisa ver a pessoa como vai. Porque às vezes a pessoa tem as crises epiléticas mais suaves. Ninguém nem fica sabendo que a pessoa teve. Agora, aquela que é grandona mesmo, e às vezes dá até reentrante, que o negócio vem e volta, de vez em quando faz aquela série. Esse aí é que mostra que tem coisa séria. Okay, obrigado. Tá certo? Quem é que está aí com o microfone? Tem alguém por aqui, desse lado? Não tem ninguém? Nossa, olha só, está me trazendo. Está trazendo uma enciclopédia hoje? É isso? É enciclopédia. Eu já falei 10 até agora. Tem mais 7. O que fazer para ajudar uma pessoa com síndrome bipolar? Tem uma amiga que sofre disso. Sei que a consciência terapia seria excelente, mas não encontramos consciência terapeuta tão facilmente. Consciência terapeuta, cadê vocês? De modo que o negócio está aí, né?
Olha, a bipolar, a primeira coisa é o seguinte: procura conversar com a pessoa para ela dominar a própria situação, fazendo higiene mental. Ela vê quando é que ela vai entrar na questão do surto de depressão, que ela vê que as coisas começam a piorar. A pessoa sabe na hora que está começando, ela vê que ela está mudando. Às vezes já amanhece já com o pé esquerdo, esquisitinha. Então é aí que tem que tomar providência, é assim que melhora, tem que conversar isso com a pessoa. O mais é muita paciência e caldo de galinha. Quando eu estava jogando capoeira, assim que eu toquei a mão de um colega para entrar na roda, tudo ficou branco, de modo que eu não via mais nada em volta, só ele na minha frente. Quando acontece isso, o que devo fazer? Pois na hora eu fiquei jogando com ele, e depois de uns 3 minutos tudo voltou ao normal. Olha, se de ver se isso aí não é ectoplasmia, esse negócio ficar tudo branco, se de urubu observar se não é efeito físico, se de ver o resultado disso, como é que foi, se você não teve nenhum problema, se isso pode ter te ajudado, o que que acontece. Mas olha, mexeu com processos psicomotrizes e está vendo coisa branca, abre o olho. Durante a TENEPS tenho percebido aumento da descoincidência e a sensação de outras consciências na minha psicosfera, além do amparador. Não sei se a conclusão está certa, mas ainda estou avaliando. Sentimento de agonia e algumas vezes vontade que a TENEPS acabe logo. Depois disso, recoincidia e concluía que essas sensações eram devido às consciências que estava atendendo. Isso é tão óbvio, né? Outras sensações, desconforto na garganta, ansiedade, Entretanto, quando termina o tempo da TENEPS, me sinto bem, sem nenhuma sequela. Isso é o normal da TENEPS. Você está desenvolvendo. Agora, você ainda não está sabendo fazer a desassimilação do jeito que precisa. Você está entrando. Agora, é bom que você sinta isso para aprender, né? Que é o jeito. A minha pergunta é, se de fato estou percebendo um maior acoplamento com as consciências que estão sendo atendidas, e se elas de fato adentram na minha psicosfera. É o óbvio. Bidu. Você fala dos bagulhos energéticos. Concordo com você sobre a bobagem da utilização de incenso como purificador de ambiente ou mesmo energético. Gosto de usá-los como aromatizador, mas entendi a sua explicação sobre a parte prejudicial física da fumaça. Posso usá-los ou devo me desfazer dele por serem bagulho energético? Veja, mais uma vez, eu vou arranjar um disco. Olha, existe um princípio nosso da conscienciologia que diz o seguinte: aquilo que não presta mesmo. Não adianta fazer maquiagem ou maquilagem. Quer dizer, besteira, bobagem, tolice. Isso está entre as coisas mais sérias dos meus tolicionários. Tolicionários é o meu dicionário de tolice, que é um dos maiores que eu tenho. E as essências como aromatizadores de ambiente. Você vê algum problema? Gostaria de ouvir maior esclarecimento. Olha, em primeiro lugar é o seguinte: limpa as suas coisas em casa para ficar sem cheiro, que às vezes o melhor cheiro é não ter cheiro. O perfume que você gosta tanto, a sua duplista, não deve gostar, porque não existe perfume que seja universal. Você jamais vai encontrar um perfume de uma flor que todo mundo gosta. Tem flor que dá dor de cabeça nuns e o outro dá até orgasmo nele. Ele fica eufórico com aquela... Tem muita coisa assim. A dama da noite é um caso desse. Tem gente que eu vi, tinha mulheres que eram apaixonadas pela dama da noite. Outra chegava e sentia distância um pouquinho e ia para casa porque estava com uma dor de cabeça que estava estourando os miolos. Então, esse negócio de cheiro é um senhor problema. A primeira coisa, você usa sabonete, pergunta para a sua duplista se ela gosta do sabonete. Então, se até o sabonete é assim, pense bem no resto. O melhor é ficar com as coisas limpas. Agora, existe mulher que às vezes gosta mais de um só cheiro, o do homem. Observa isso, que às vezes é muito importante. Você fica arranjando besteira aí. Olha bem esse negócio. Agora, de modo geral, esqueça a maioria desses aromas. Isso é um problema. A televisão está com 2 aromas atualmente, que eu não vou falar as marcas comerciais aqui, mas tem 2 que lá na Globo News
e outros canais, os 57, e outros mais, mas é todo dia. E outra coisa, se o comercial permite, eles até repetem no intervalo 2 vezes. Tudo para limpar o ambiente, desodorizante, etc. Tal. Isso é besteira. Uma outra coisa, desodorizante sexual, principalmente vaginal. Tenha cuidado com isso, que isso às vezes piora toda a flora lá embaixo. Os Países Baixos ficam invadidos pelos mosquitos. Já tive muitos medos, principalmente de dirigir. Hoje essas sensações estão mais controladas. Sou médico ectoplasta. Você mesmo já me disse isso. Inclusive falou-me também da dispersão. Nesse momento estou tentando melhorar as prioridades para mudar algumas coisas, principalmente a autossuficiência. No meu caso, o que mais pode ser feito para agilizar o processo? É insistir, 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 insistir. Ó, daqui 1 hora eu parei de falar, tá certo? É isso. Vê se você insiste, porque faz muitos anos que você já devia estar insistindo com isso. Só agora que você resolveu. Tenho percepções extrafísicas e energéticas. Consigo trabalhar com as energias com facilidade. Porém, por algumas vezes, não percebo os fenômenos com clareza, achando que é a minha imaginação, parecendo que eu não consigo passar por completo a experiência para o cérebro físico. Isso me deixa desanimada e na dúvida sobre os fenômenos por mim vivenciados. Que exercício posso fazer para deixar os fenômenos mais vívidos ou vividos com isso traduzi-los da forma mais coerente com a realidade? Olha, a primeira coisa é insistir sem querer programar fenômeno nenhum. Anote tudo o que acontece com você, que com o passar do tempo tudo vai ficar claro através das suas anotações. Faça apontamento, registre tudo, o caminho é por aí. E deixe as coisas acontecerem, participa. Agora lembre-se, saiba fazer cada vez mais bem feito a desassimilação energética simpática. Consciências assediadoras podem usar cachorros que passeiam com donos sem coleira para atacar sua vista? É lógico. O que tem de cachorro assediado não está no gibi. Sofro de TPM e os sintomas são parecidos com o do bipolar. O que posso fazer para resolver esse problema? A primeira coisa é ir a um especialista, seja um homem, seja uma mulher, para ver as suas condições. A TPM tem que examinar como é que é a situação por causa dos processos hormonais e como é que ela funciona em você. TPM, isso também é um mundo enorme, cada pessoa sente de um jeito, é preciso ver o que é. Agora, o problema de bipolar aí, é preciso examinar bem o médico, se você tem bipolar ou se é só TPM. Às vezes não tem nada que ver uma coisa com outra. Mas às vezes pode ter aquilo que nós chamamos de comorbidade. Aí tem que examinar. Por isso tem que ir a um especialista e examinar isso com calma. Não dá para estar dando receita aqui por microfone. Isso aí não dá, tem que examinar a pessoa. A gente dá algumas receitinhas de microfone para a energia que qualquer um pode dominar, mas tudo a gente não pode, porque o negócio é difícil. E outra coisa, mandar sua energia sem cobrar nada. Você já viu como é que tem remédio caro? Tem um remédio que eu estou tomando que custa quase 300 pratas. 300. E olha, eu não estou em entregas baratas assim. Agora tem gente que está arranjando um jeito de comprar mais barato para mim. Mas é um senhor problema. Remédio assim de 80 pratas é comum. Desses bons. Mas é um negócio. Isso aí é uma coisa para a gente pensar. Agora veja, então a energia eu acho que ela está ficando cada vez mais preciosa, né? Mais valiosa. Porque a gente não está cobrando nada, né? Você também não paga nada, isso é o máximo. O senhor comentou em tertúlia sobre não pedir justiça com o TACAP na mão. Como saber se devemos ou não processar alguém? Caso não processar, podemos ser coniventes com o erro alheio? Pois é, examine isso. Por exemplo, você vai estabelecer um processo que diz respeito só à sua pessoa ou diz respeito a outras pessoas? Você vai estabelecer uma coisa que isso já aconteceu com várias, ninguém tomou providência, o negócio está continuando. Observa, às vezes vale a pena fazer alguma coisa agora. Segundo, você tem
totalmente infraestrutura para sustentar um problema de tribunal, que isso não é fácil. Qualquer coisa, veja alguns filmes de tribunal. Isso aí é importante para a pessoa. Porque quem vai entrar numa causa jurídica, alguma coisa de barra de tribunal, tem que saber o que vai, tem que enfrentar. Outra coisa, você tem dinheiro para pagar advogado? Que geralmente isso aí é igual preço de remédio, bom, é alto. Então, isso tudo tem que examinar aí. Agora, pedir justiça com o tacape na mão, a pessoa achar que só porque ela está com a justiça que tem que pedir, vai com calma. Que às vezes não é bem assim. Uma coisa é você ouvir uma pessoa, outra coisa é ouvir todos os interessados. A gente não pode estar tirando conclusão só porque a gente viu, ou aquilo que a gente sente. Tem que examinar o outro lado, o outro lado, o outro lado, o outro lado, ver a situação. Fato é fato, as versões são milhares. Então, tudo isso a gente tem que ver como é que é. A primeira coisa na questão do tribunal é a concretude de um fato. E se aquilo, se a gente for entrar, é para ajudar muita gente, não é só a gente. Isso é que é o ideal. O negócio agora é pensar, né? Nesse caso aí tem que ver. Né? Professor, B no alto. Quanto à epilepsia, o senhor falou que a maioria das vezes tem origem paragenética. E o Alzheimer também, não? Como é que é? O Alzheimer. O que tem? A maioria das vezes Não, o Alzheimer também é complexo. Aí uma série de situações. Por exemplo, uma pessoa que tem predisposição genética dos processos, por exemplo, assim, de tipo arteriosclerose, problema de aterosclerose, processo circulatório, ela pode ter predisposição para isso aí. Agora, outra coisa, uma pessoa que nunca cuidou demais do processo intelectual, ela tem predisposição para Alzheimer. Entendeu? Então, tem uma série de condições nisso aí. Agora, outras coisas também que tudo indica que tem, são as intoxicações da vida. Intoxicação pelo fumo, pelo que bebe, pelo que come, essas coisas todas que tem no ar, etc. Tal, tudo isso aí parece que está influindo também no Alzheimer. Esse homem até, o médico aí de Vilcabamba, lá que foi lá, ele mesmo estava examinando isso. Então, um lugar mais limpo é melhor do que um lugar poluído. Então, as pessoas que ficaram no lugar mais poluído, elas têm mais facilidade de alcançar os processos de Alzheimer. Tá, que ela fica mais intoxicada, é mais poluição. Eu tenho a impressão que também tem uma predisposição, algumas pessoas que são muito rígidas durante a vida, tem uma predisposição. Tem predisposição. É por isso que a gente está falando. Uma pessoa que não trabalhou muito o processo intelectual, ela tem mais predisposição do que outra que trabalhou. Se você, por exemplo, sempre cuidou demais da sua memória, a sua memória vai ficar melhor, mais tempo. Isso é a regra. Então, o Alzheimer é mais difícil de chegar. Agora, se na família da pessoa tem um monte de gente que chega numa certa idade, todo mundo fica com demência, a tendência da pessoa vai ficar, por causa do processo genético aí. Aí é um problema totalmente da neurociência pura. A patologia mesmo, psiquiátrica, mas da neurociência, neurológica. Isso varia, né? Mas de modo geral é assim. Agora, Alzheimer tem umas coisas, a pessoa começa a ver o que é que tem logo de início. Hoje já tem alguns recursos que eles estão usando que já está começando a melhorar. Até há pouco tempo não tinha saída nenhuma, agora já está começando a ter alguma terapia. Mas é preciso de alcançar isso logo que começa, que a pessoa começou a alterar. Entendeu? Observa bem quando a pessoa, às vezes, um dia desconheceu a outra, não está conhecendo, esqueceu certas coisas e começou a falar repetido as mesmas coisas, sendo que aquilo não é o normal dela. Vocês podem olhar. Observa meu jeito aqui, ó, se eu um dia ficar com algum sinal de Alzheimer, você me fala antes, porque assim a minha turma aí vai tratar de mim na hora. Vocês observam, porque geralmente a pessoa não observa, tem que ser de fora. Tá certo? Eu sou um cara que repito muitas coisas aqui, né, Kátia? Preciso você ficar de olho. Não, você lembra que eu vivia falando isso aqui também lá no Rio, né? Observa que eu sou um cara careca de cabelo branco. Sabe lá se eu não estou com arteriosclerose? Fico falando essas coisas aqui. Vocês têm que me criticar, ou observar o que eu estou falando. Fazer a refutação, analisar tudo que eu digo. A vida é assim.
Sim. Ah. Aí. No caso do bipolar, uma coisa é quando vai tendo a aura. Outra coisa é quando a pessoa dorme de um jeito e acorda do outro. Sim. É de 0 a 1000. O que é que pode ter ocorrido intoxicação. à noite? A pessoa às vezes não fez cocô, está com constipação intestinal, dá opção de coisa. Mas foi à noite. Problema hepático. Então, ela ficou na hora que ela, às vezes, no outro dia já muda. São os hormônios, os humores, os processos todo do corpo. Tem uma opção de coisa que influi nisso. Aquilo vai para o sistema nervoso. E aí a pessoa muda o humor. Extrafisicamente não pode ter ocorrido nada? Pode, mas a maioria não é não, viu? Eu já vi casos que é o seguinte, você limpou tudo, está só a pessoa, um alto assédio violento, dentro da predisposição fisiológica, orgânica, genética da pessoa, total. Não tem nada. Você limpa tudo. E outra coisa, a pessoa passa dias sem melhorar, com depressão. E ela está totalmente encapsulada. E outra coisa, não adianta falar. Quando a pessoa chega no nível desse, quanto mais você fala, pior fica. Agora, tem casos que a pessoa tem que saber, né? Tem que tomar atitude. Agora, o que é ruim na bipolar é a hora que chega num surto maior que a pessoa precisa ser internada, quando vem a agressividade. Que às vezes acontece isso. Se chega a agressividade física, o processo psicomotriz, cerebelar, aí piora tudo. Aí o jeito é internar. Agora, a coisa séria da bipolar é examinar o tempo todo, para saber como é que é. Então, por exemplo, você viu uma pessoa, ela está super eufórica. A euforia, no caso da pessoa que tem bipolar, por bipolaridade, ela fala pelos cotovelos. Ela está sempre mostrando um caso, está contando uma coisa, está alegre. Aquilo não é o normal dela. Você espera que é um dia, 2, ela entra numa depressão que ela não fala mais nada, com a cara trunfada, tudo fechada. O mundo acabou, ela já entrou na baratosfera total. Saiu do paraíso, foi para o inferno. Mas isso é assim, horas. Às vezes da noite de ontem para as 10 horas da manhã hoje. E isso acontece com gente inteligente, intelectual, que tem experiência, gente que fez até curso intermissivo, que tem tudo. Tudo pode ter, devido à influência genética. Eu já vi gente com macrosoma e bipolar, tá? Pensa só nisso. E difícil, hein? Caso difícil. Caso assim com prognóstico, às vezes, difícil. De modo que a gente tem que examinar muito. Aquilo, gente, que diz respeito à vontade da pessoa, quando a doença só é curada pela decisão e a vontade da pessoa, é um problema. Uma doencinha que você dá um remédio, aquilo cura, isso é besteira. Agora, a doença mesmo é aquela que é a pessoa que tem que curar. É essa que vem de trás. A maioria dessas vem de trás. Você entendeu mais ou menos a situação? Mas com mulher ainda vai haver uma variação hormonal maior. Mas e com O homem? hormônio é o seguinte, esse negócio, por exemplo, de colocar o hormônio aqui de baixo, colocar coisa no útero, estorra, leva a pessoa para a depressão. Um monte de mulheres aí estão com isso. Eu mesmo já avisei antes, não adiantou nada, a pessoa piorou. Tá, mas Eu e com avisei homem? tudo. Ó, vai acontecer isso e vai piorar, por causa disso. A pessoa fez, piorou tudo do jeito que a gente viu. Eu já vi muitos casos. Mas e com homem, que não tem essa variação hormonal assim? A variação de homem já é outra coisa. Precisa examinar o caso dele, como é que é a situação toda. Mas agora veja, precisa ver o humor dele. Humor que eu estou falando, bom humor e mau humor. Tem que examinar isso aí para ver como é que ele anda. Entende? Que aí entra também o processo hormonal dele. Até um certo ponto. Entendeu? Outra coisa, a idade. Você sabe que é muita coisa de bipolar, no caso da mulher, por exemplo, às vezes pode dar uma pré-menopausa. O negócio vem antes. Então, isso tudo ocorre devido ao processo da depressão. Agora, no homem, também pode acontecer isso tudo, por causa da idade. Algum problema, algum processo mais sério, uma tensão maior, um estresse mais prolongado, isso aí piora. Isso aí tem que examinar. Agora, o que eu vejo mais dos processos por aqui conosco, mais bipolar é de mulher, maioria. Do povo que é que eu tenho mais contato.
Isso eu estou falando depois aí dos processos do Instituto, essa coisa toda que a gente vê. Agora, antes disso, ainda também era muita mulher que a gente atendia. Lá em Uberaba era assim. O nome era outro, né? Era psicose maníaco-depressivo. Depois mudaram para bipolaridade. Agora, as doenças mudam de nome, mas elas continuam firmes. As manifestações são as mesmas. Não muda nada. O fenômeno é a mesma coisa. Eles mudam os nomes dos fenômenos, mudam a opção de coisa, mas a situação está aí do mesmo jeito. A anatomia é a mesma coisa. A medicina, eles mudam o nome dos ossos, disso, do nervo tal, do músculo tal, mas o troço é tudo do mesmo jeito, mudou nada. Tal. Isso é nome. Então a semântica é um caso sério, né? Nesses casos. Isso existe. A sociedade é semântica. Pode falar. Todo transtorno psicológico ou doença psicológica está intimamente ligado com a paragenética? Não. Isso varia muito. Às vezes é processo do corpo mesmo, da pessoa mesmo, o jeito dela. Às vezes é também, por exemplo, um processo de trauma psicológico muito sério que ela teve, uma frustração muito grande. Aquilo cria problema. Outra coisa, as pessoas fazem isso que o povo chama aí na psicologia de somatização. Ela arranja uma coisa aqui de fora e coloca no corpo. Isso é auto-vitimização, né? Tem muita gente que faz isso e auto-vitimiza, tem muita bobagem. Então, isso tudo é da própria pessoa. Outra coisa, autoassédio é o maior assédio. Sem ele não há assédio, aqui, de pessoa. Primeiro é o autoassédio, é o da consim para consigo mesma. É isso que predispõe a entrar uma consciex, ou a mesma uma outra consim. Porque existe assediador intrafísico, você sabe como é que é, em cima da pessoa. Há casais aí que você nota direitinho, né? Um assediando o outro. E outra coisa, eles até que vivem bem, as turras, mas vivem. Quer dizer, existe isso. De modo que o processo de autoassédio é a base para a gente entender a interassedialidade, entende? Tudo começa com a própria pessoa e aquilo que ela faz. Esse é o caminho sério. Agora, lembrando que é o processo da interassedialidade é que é a maior doença que tem na humanidade. E que essa doença vai aumentar ainda durante uma boa temporada devido às consciências reurbanizadas que estão renascendo agora. Isso então vai chamar a atenção. Se você quiser ver, tem um livro meu que chama Homo Sapiens Reurbanizados. Tem 100 tipos de consciências reurbanizadas. Ali a pessoa pode ver como é que é. E às vezes com detalhes. E outra coisa, uma boa parte mostrando o que é. E para aqueles que são muito assim belicosos, que gostam de militarismo, existe um que eu fiz que é Homo Sapiens Pacíficos. Tem 100 consbéis, que é a consciência belicista. E outra coisa, tem um monte de fonte bibliográfica. Só a pessoa quiser, ela só pegar que ela vai ver ali. Tem quase 10 mil fontes, para a pessoa ver a realidade, tudo baseado em fatos. Como disse um amigo meu, que o que está lá perturba a pessoa na hora que vai ler, que o problema tem tanto detalhe da situação, e o processo patológico está tão brabo que... É tanto que eu falo, esse meu livro chama Homo Sapiens Pacífico, esse segundo. Só deve ler quem quer a paz. Você está entendendo? Isso é uma boa, a pessoa vai aprender mais. Mas quem precisa mais é quem não gosta da paz. Esse então, ele engole o livro, passa por cima, dá um jeito. Mas o negócio é ponderar os fatos que estão ali. Isso aí pode ajudar. Gente, eu vou passar para vocês, está na hora, né? Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 21 votos online, 19 perguntas respondidas online, 17 perguntas presenciais, 88 assinaturas no livro de presenças e 21 praticantes da técnica da Invexis. Hoje vamos ter 4 recados: César e Leonardo, Expo Conscienciologia; Neida, Reaprendência; Antônio, Revista Consciência; Marco Antônio, OIC. Os verbetes para a eleição de hoje.
autocorreção, campo de coexistência, categoria de consciência, coesão social, conhecimento conscienciológico, cultura conscienciocêntrica, diversificação holopensênica, domínio cognitivo, fonte cognitiva, inspirador humano, omnileitura, parapercepção patológica, tema homeostático, tema neutro, tema nosográfico. Pessoal, boa tarde a todos. Nós temos ótimas notícias em relação à Expo Conscienciologia. Ontem, depois da tertúlia, vieram 10 pessoas falar conosco, se disponibilizando a ajudar para fechar o nosso quadro de horários da Expo. E com isso, então, nós temos apenas 4 horários que estão vagos para a gente poder fechar a escala toda. Quais são os horários? Segunda e quarta-feira, da 1 da tarde às 3 horas da tarde. Na terça, das 10 às 14 horas. E no sábado, das 14 às 18 horas. Uma ótima notícia também é que o Grupo CAEC se disponibilizou a assumir essa parte de coordenação da escala de horários da Expo Conscienciologia. Com isso, então, nós estamos fazendo uma parceria onde essa parte de voluntariado da escala vai ficar com o CAEC e a parte de reforma da loja, de levantamento de recursos, patrocínio, para poder continuar a Expo, né, a questão financeira, fica com discernimento. Então isso é muito importante para nós, porque nós estávamos precisando de gente para ajudar nessa área. Agora, independente da gente estar fechando a escala, independente de estar fechando a escala, nós temos a necessidade de ter pessoas de sobreaviso, para não sobrecarregar as pessoas que estão assumindo os horários, né? Então, se alguém aqui tiver disponibilidade de ficar de sobreaviso, para que na falta de um voluntário a pessoa assuma naquele dia, melhor. Agora, exatamente, o professor Valdo, isso é importante avisar, então, ele está entrando na escala de sobreaviso. Prontamente ontem tiveram várias pessoas, eu queria deixar registrado que choveu e-mail para mim, telefonemas, pessoal dizendo que estava se disponibilizando, e o fato então é que o professor Valdo, então, nessa sexta-feira, ele está na escala de sobreaviso. Então nós já vamos ter voluntário lá suprindo. Tá? Então é isso aí, gente. Desculpa o mau jeito, agradeço a atenção e vamos caminhar com a Expo para reformar e renovar o espaço. Como é que é? Ah, sim, tá, vamos provavelmente, professor Valdo, fechar no início de março agora, na primeira semana, ou um pouquinho antes, o mês de março inteiro fica fechado, abrimos no final de março, tá bom? Obrigado, gente. Leonardo levantando. Você quer falar, Leonardo? Sim, o professor Valdo está liberado, ok? Tá bem claro. Boa tarde, pessoal. Em nome da Repreendência, eu gostaria de convidar a todos para participar de uma aula aberta amanhã, dia 20, sexta-feira, às 15 horas, na sala compartilhada do Grupo CAEC, antigo argumentário. O tema é convivialidade. Eu chamo a todos os interessados para a relevância do tema, que diz respeito à dinâmica evolutiva do convívio. Então, todos os interessados em contribuir com esse debate, com essa aula aberta, por favor, compareçam lá, serão bem-vindos. Obrigada. Pessoal, a gente quer confirmar, então, a realização amanhã, às 15 horas, de 15 às 18, aqui no auditório da Holoteca, do lançamento da última edição da revista Consciência, onde os autores vão estar apresentando os temas de trabalho. Por exemplo, o professor Jaime falando sobre a importância do latim para o conscienciólogo, a professora Malu Balona vai estar falando sobre os programas parasociais do IPC, todo um histórico da TARES que o IPC vem realizando nas empresas ao longo de muitos anos. Um trabalho também do professor Loche e meu sobre a heterocrítica de obra útil do livro História Universal da Destruição dos Livros, e também um relato de uma projeção que o Luiz Fernando Antunes teve lá na unidade do IPC em Curitiba. Então, além disso, a gente quer incentivar o debate entre autores e autorandos,
Falar também da importância do artigo científico, né, no processo do desenvolvimento da ciência. Então, fica o convite a todos aí. A entrada é R$20, comprando a revista R$40, e assinantes da revista não pagam. Então, aqueles que, por acaso, quiserem se tornar assinantes, podem fazer a assinatura lá e não pagam o evento e recebe a revista. Lembrando também que eu pulei o artigo da Rosa Nader sobre consciencioterapia. Ela desenvolveu lá um algoritmo para ajudar no estabelecimento do Mater Pensene, né, no processo da consciencioterapia. Então, são artigos bem interessantes, fica o convite aí para todos. Agradeço aí a atenção. Pessoal, boa tarde a todos. Eu falo em nome da OIC, Organização Internacional de Consciencioterapia. A gente gostaria de falar aos tertulianos e aos teletertulianos, porque a gente observa que frequentemente tem conteúdos de cunho consciencioterápico aqui na tertúlia. Então, a gente gostaria de disponibilizar aqui o e-mail e contato para quem quiser, na verdade, passar por algum nível de consciencioterapia clínica pelos consciencioterapeutas da OIC, ok? Já que a gente trouxe hoje, inclusive, o recado aí, cadê os consciencioterapeutas? Então, eu vou dizer aqui onde é que eles se encontram. A gente pode marcar o agendamento, né, falando com a Natália ou com a Flávia, no telefone 9921-6664, ok? Quem quiser passar algum e-mail também no sentido de atendimentos, nós temos ACO de atendimento comunitário, aco@oic.org.br, ok? Nós temos modalidades de atendimento tanto intensivas, que ocorrem semanalmente, são 5 sessões, diariamente, na verdade, durante uma semana, são 5 sessões. Nós temos modalidades de atendimento também regulares, que ocorrem a cada 14 dias, e nós temos modalidade de atendimento também que nós chamamos de pontual, ok? Que estão ocorrendo, por exemplo, toda quarta-feira e são gratuitas. Então, para quem quiser, para quem tiver vontade aí de experimentar ou de aprofundar o que já tivesse sido trabalhado anteriormente, está o nosso convite, a gente está aí de braços abertos, a gente quer trabalhar junto e vamos em frente. Obrigado. Para amanhã ganhou o verbete para percepção patológica, com 13 votos. Obrigado, boa tarde.